Quem já passou por uma tempestade, ou está passando, ou ainda vai passar? Acredito que todos nós aqui já passamos, ou vamos passar, ou estamos em uma tempestade. Em Atos 27, quando Paulo é enviado para a Itália por um navio, ele ainda estava como prisioneiro dentro deste navio. Esse navio encontrou no seu percurso várias tempestades e vários ventos. Uma tempestade que eles encontraram no meio do caminho, que eles não saberiam se era um dia, se era noite. Eles não tinham noção por causa do tamanho dessa tempestade. Eles nem saberiam se saíram daquela tempestade vivo. O Senhor enviou um anjo até Paulo e ele disse para Paulo que eles sairiam vivos dessa tempestade e que o Senhor não daria somente a vida de Paulo viva, mas já de todos que estariam dentro daquele navio. E em quantas tempestades nós já temos passado? E quando a gente está no meio dessa tempestade, o que eu e você temos feito? O que a gente tem feito? A gente tem dado ouvido para essa tempestade ou a gente tem colocado os olhos e ouvidos no que o Senhor diz? Aqui, como Paulo, ele poderia ter ficado desesperado no meio da tempestade, poderia ter certeza que morreria, mas não. O que Paulo fez? Ele creu na promessa, ele creu na palavra que o Senhor entregou para Paulo. Em toda tempestade que eu e você vamos passar, o Senhor sempre quer usar algo, ensinar algo, nos moldar. A tempestade não vem à toa. E quantas vezes eu e você não usamos essa tempestade de uma forma errada? A gente se entrega a ela em vez de falar, não, o Senhor me deu uma palavra. Igual o Senhor deu uma palavra a Paulo, que eles sairiam vivos daquela tempestade. A palavra do Senhor é viva, cheia de promessas, cheia de palavras de esperança. E muitas das vezes, em vez da gente se envolver com a palavra, se envolver com essa esperança, a gente faz o quê? A gente não acredita. Quando Paulo recebeu a palavra que eles sairiam vivos daquela tempestade, daquele lugar que eles estavam, daquele mar, ele então fez o quê? Ele agarrou naquela palavra e falou para eles que eles sairiam vivos. Eles começaram a agir perante aquela palavra. Paulo pensou, a gente precisa encontrar uma ilha, então vamos jogar a âncora. E ele jogava a âncora, batia até certa profundidade, aí ele jogava a âncora de novo, aí ela já estava um pouquinho mais para o raso. Então eles decidiram parar o barco ali para nenhuma rocha poder causar algum dano no barco, porque já era noite e eles não tinham visão de onde eles estavam, se realmente tinha uma ilha ou alguma coisa por perto. Quantas vezes a tempestade vem dessa forma? A gente não enxerga aonde a gente está, a gente não vê saída, que era da mesma forma que Paulo estava. Ao olhar acredito que Paulo, ao olhar para tudo, ele não via absolutamente nada. Eles não viam nada, mas eles tinham a certeza de uma palavra. Eles tinham a certeza que o Senhor tiraria ele daquele lugar. E o Senhor usa a tempestade sempre para algo na nossa vida. Pergunte sempre ao Senhor, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar nessa tempestade? Em vez da gente ficar, muitas vezes, nos lamuriando, nos lamentando. Quando eles pararam aquele barco, eles não pararam e ficaram lamentando, pensando, nós vamos morrer. Eles pensaram, nós temos uma palavra. E mediante a isso, eles permaneceram firmes dentro do barco, porque o Senhor disse que se alguém pulasse do barco, não sairiam vivos. Muitas vezes a gente quer pular do barco. Quando a tempestade chega, a gente fala, Senhor, eu não vou dar conta, eu vou pular desse barco. Mas se a gente permanecer firme dentro do barco, o Senhor vem com o escape, o Senhor vem com a resposta, o Senhor vem com o livramento. É assim que o Senhor fez com eles. Quando amanheceu o dia, eles avistaram uma enseada, uma praia, eles decidiram ir avançar, mas ao chegar mais perto, eles bateram na areia até que aconteceu de o barco machucar, porque o Senhor disse que eles sairiam vivos, mas que o barco não teria como salvar. Então eles ali viram que precisariam começar a pular na água para chegar até a praia. E mais uma vez o Senhor vem com livramento para Paulo, porque Paulo era um prisioneiro. Então eles falaram, vamos jogar os prisioneiros no mar, para eles não conseguirem escapar. E o centurião que estava no barco disse, não, vamos jogar os prisioneiros na água, porque era de interesse dele salvar Paulo. Porque se todos os prisioneiros fossem tacados na água, Paulo ele iria junto. E mais uma vez o Senhor veio com escape, mais o Senhor veio com livramento na vida de Paulo. Quantas vezes o inimigo vem para nós em forma de alguma circunstância, em forma de alguma tempestade, e nós pensamos o quê? Agora chegou o fim.
E não é isso que o Senhor deseja, porque se o Senhor já tinha dado a palavra para Paulo, que todos que estariam dentro daquele barco seriam salvos, não seria naquela hora que o Senhor deixaria Paulo desamparado. O Senhor não nos desampara. Quando Ele tem uma palavra, a gente tem que crer e manter firme naquela palavra, naquela promessa. Nós não podemos dar voz às coisas contrárias, às palavras, até nossos pensamentos e sentimentos contrários. Nós temos que focar na palavra que o Senhor nos deu. E foi isso que Paulo fez. Eles estavam já há 14 dias sem se alimentar. Então Paulo falou para eles pararem e fazer uma refeição e crer que o Senhor daria livramento, que nenhum fio de cabelo deles seria tocado. Olha como o Senhor é cuidadoso. Ele cuida dos mínimos detalhes. Ele nos dá livramento nos mínimos detalhes. Ele livra até as coisas pequenas que a gente nem vê e nem imagina. Então eles pararam, fizeram essa refeição e jogaram todo o trigo fora para ficar esse barco mais leve. É isso que eu e você temos que fazer. Nós temos que nos alimentar do Senhor para que quando o medo, a insegurança vier no meio da tempestade, a gente vai saber que tem escape, que tem livramento como eles fizeram para esse barco ficar mais leve, para a minha vida e para a sua vida ficar mais leve, para ficar mais tranquila, sem medo, sem insegurança. E quando amanheceu o dia, eles viram que tinha uma praia por perto, que se você quiser saber o final dessa história completa, é Atos 27 e Atos 28, que o Senhor tinha uma intenção de levar Paulo até Malta, que essa ilha, eles descobriram que era Malta, e eles conseguem ir a nado até essa ilha, que estava perto da onde o barco ficou atracado. Então o Senhor tinha um interesse com essa tempestade, porque o Senhor poderia ter deixado o trajeto tranquilo, sem vento, sem tempestade, mas o Senhor queria que Paulo parasse em Malta, tinha um propósito. Então eu quero dizer para você que toda tempestade tem um propósito. Tudo o Senhor tem um propósito, o Senhor não desperdiça nada. Nada. E você vê que depois que você sai dessa tempestade, você fica mais forte, você fica mais vibrante. E quando a próxima tempestade vem, você lembra daquela última tempestade e fala, não, eu venci aquela, essa vou vencer. Porque o Senhor tem promessa, o Senhor tem palavra e a gente tem que ficar firme no que o Senhor diz. E não no que a tempestade mostra, e não no que a tempestade diz. Chegou o tempo da gente viver no sobrenatural e não no natural. Não ver o que os olhos diz, o que nós estamos vendo, mas sim no que o céu diz, no que o Senhor tem falado para nós. Que essa palavra fique no seu coração. E lembre-se que o mesmo Senhor que livrou Paulo dessas tempestades e o colocou em uma terra firme, com um propósito, é o mesmo Senhor que habita na minha vida e na sua até hoje. Então creia que essa tempestade não é o fim, não acabou. Creia que ela vai passar. Da mesma forma, o Senhor tem um escape para você e para mim. Toda tempestade o Senhor tem escape. A única coisa que precisamos é focar no que o céu diz e não no que a tempestade, os ventos, as circunstâncias mostram para nós.